Você que é programador back-end, você precisa saber banco de dados. Quais bancos de dados? Calma que eu vou falar aqui ao longo desse vídeo. O programador front-end ele precisa saber banco de dados? Precisa, mas não tão a fundo quanto um programador back-end. Ah, Thales, então você está falando que um programador back-end ele tem que saber banco de dados igual um DBA. São coisas completamente diferentes. Não confunda as informações. Então, nesse vídeo aqui eu vou te explicar mais ou menos ali as tarefas que você vai fazer para você exercer um papel de programador back-end e que as tarefas que normalmente aparecem para você, beleza? Quem é o programador back-end? A gente já viu aqui no canal que o programador back-end é aquele cara que vai cuidar da regra de negócio da empresa, regra de negócio do cliente, do produto que você está trabalhando. E muitas coisas de regra de negócio são modeladas em tabelas. Por exemplo, relacionamentos, uma tabela cliente ligado com a tabela produto ligado com a tabela transporte. Então, isso daí tem uma regra por trás ali e o programador back-end ele vai entender ali. E quais são as demandas de banco de dados que aparece para o programador back-end? Normalmente, às vezes vai aparecer uma demanda de um cliente ou do produto ou do usuário para você fazer algumas modelagens de banco de dados, criar uma nova tabela, fazer uma nova consulta, criar um novo campo validador, enfim, e essas coisas têm que ficar afiado. Quais bancos de dados um programador back-end vai utilizar? Depende muito da empresa. Normalmente, comercialmente, a gente vai utilizar dois grandes bancos de dados relacionais, que são que é o MySQL, quer dizer, o SQL Server, na verdade, que esse é um banco de dados relacional, o MySQL também, mas o MySQL é bem pouquinho, e o Oracle. Esses dois bancos, SQL Server e o Oracle. Você vai utilizar muito esses dois bancos. Por quê? Porque são bancos que já têm uma solidez, uma robustez muito boa que atende muitas das demandas. Bancos de dados não relacionais. Você vai utilizar basicamente o MongoDB comercialmente. Tem vários outros bancos ali relacionais, mas o MongoDB você é o mais utilizado comercialmente. Se eu esqueci algum banco ali de dados ao longo desse vídeo, você deixa aqui nos comentários para eu poder saber também, beleza? E você precisa saber fazer algumas queries de consulta. Eu lembro que eu comecei a estudar banco de dados ainda quando eu estava migrando de carreira, eu tinha que fazer alguns selects. Inclusive tem sites online aqui, igual o Google Colab, aquela plataforma que você programa em Python online, não tem aquela plataforma que eu já apresentei aqui no canal? Tem também essas plataformas de banco de dados. Você não precisa instalar nada no seu computador e é online. Aí você vai lá fazer suas queries. Ah, eu quero da tabela produto trazer os produtos que venderam melhor nos últimos 2 trimestres. Aí você vai lá, você vai fazer a sua query e você vai fazer essa resolução do problema criado ali. Aí você vai programar, você vai fazer algumas coisas escrevendo mesmo as queries, ou você vai utilizar, dependendo muito do seu produto, do produto que você está trabalhando. Lembrando que esse vídeo aqui, gente, é um vídeo sem edição. É um vídeo mais tete a tete aqui, que eu não vou editar muita coisa. Na verdade, eu pretendo não editar nada. Então, as palavras às vezes vão engasgar, porque na vida real a gente é assim. E a troca eu quero que seja mais fidedigna possível aí, beleza? Então, tranquilo. Voltando aqui. Você vai escrever códigos brutos ali no SQL, tipo select asterisco from, ou select top 10, ou select isso aqui, e vai tratar com sua linguagem de programação, C Sharp, Java, Python, beleza? Ou você vai utilizar ORMs. O que são ORMs? São camadas ali de alto nível do banco de dados. Você vai fazer coisas aqui com ORMs, por exemplo, o Entity Framework é um ORM que você não escreve muito código SQL, que ele já faz tudo para você, uma biblioteca, digamos assim, que você consegue mapear, por exemplo, aqui eu estou utilizando o Entity Frameworks para fazer esse mapeamento aqui, e o Entity Frameworks ele já me dá aqui as migrations aqui, ó, ele já faz tudo certinho aqui, tudo que eu fiz do banco de dados, as tabelas que eu utilizei, troquei, e ele vai fazer tudo isso aqui para mim. Aí a gente mapeia aqui pelo contexto, enfim, é muito tranquilo. No Python já utilizei também aqui, se eu não utilizei, eu já criei projetos aqui e mostrei para vocês o SQL Alchemy. O SQL Alchemy é uma ORM onde você consegue modelar o banco de dados através do Python. Muito maneiro, muito tranquilo também. E a tendência é você utilizar aquilo que vai resolver melhor a sua regra de negócio. Não quer dizer que uma ORM é pior ou uma ORM é melhor, enfim.
vai aquela ORM que você vai resolver a sua regra de negócio. E você pode utilizar, tem uma ORM também que é muito código, quase que não parece uma ORM, que é o Dapper. O Dapper também é uma ORM de banco de dados que você vai fazer e você vai solucionar teu problema escrevendo o código aqui, mas ele faz uns tratamentos ali. E quem já conhece o Dapper aqui, ó, deixa aqui nos comentários. Foi a primeira ORM que eu já trabalhei profissionalmente com banco de dados, é o Dapper. E eu gostei bastante porque ele é muito performático, é muito direto ao ponto, beleza? Então, você precisa saber banco de dados para você começar a fazer suas primeiras tarefas. Porque tarefas bem simples, por exemplo, vai chegar uma demanda de um cliente que precisa criar um campo chamado de observação no seu banco de dados. E onde ele vai poder escrever as observações do produto e onde ele vai poder ver as observações do produto e alterar, fazer um CRUD ali com esse campo. Então você vai precisar saber inserir, dar um insert no banco de dados, você vai precisar saber fazer as modificações ali para você fazer o update do banco de dados. Enfim, você não pode deixar banco de dados isolado dos seus estudos. Você precisa, assim como o Git, que eu já falei aqui que é importante, assim como lógica de programação, você precisa banco de dados. Lembrando que o programador back-end ele tem uma trinca de conhecimentos: banco de dados, lógica de programação e Git ali. Você começa estudando esses três aqui, vai se desenvolvendo e você vai ampliando o seu leque de estudo. Então é muito importante você prestar atenção. O primeiro banco de dados que eu já trabalhei profissionalmente foi o SQL Server. Foi quando eu estava fazendo algumas análises de dados, aí me pediam para fazer uma visão, fazer um estudo ali de, por exemplo, quais são os movimentos diários de tal produto. Quais são os produtos mais vendidos no Natal? Aí eu tenho que fazer lá. Quais são os produtos que mais vendem em época do ano de calor desse Rio de Janeiro? Claro que é ventilador, né, gente? O ar-condicionado. Isso daí é pico. E a gente fazia esse dashboard, a gente fazia essa tratamento de dados SQL para gerar um dashboard para depois a gente tomar decisões. Então, cada camada de abstração ali do banco de dados vai servir para alguma coisa. Beleza? Então você precisa saber banco de dados para você começar na carreira de back-end. O front-end, raramente ali, dificilmente, ele vai mexer com banco de dados, a menos que ele seja um full stack. Ele vai trabalhar com front-end e back-end junto. Aí ele vai também trabalhar com queries, vai também trabalhar com banco de dados. Mas dificilmente o cara vai trabalhar com banco de dados a fundo ali. No máximo ele vai tratar os dados que vêm do banco de dados, que vêm do back-end, que já estão tratados. Aí ele vai lá adaptar para sua regra de negócio lá do front-end da sua tela. Se você quiser que eu fale mais de front-end, deixa aqui nos comentários também. E também esse vídeo foi mais um bate-papo. Foi um vídeo para vocês entenderem que banco de dados também é importante, beleza? Vocês podem ver que eu estou no cenário aqui improvisado, eu estou fazendo algumas coisas aqui em casa, tem novidade vindo por aí. Então para você não perder nenhuma novidade aqui no canal, se inscreva no canal, deixa o like aqui para o YouTube avisar, para o YouTube espalhar esse conteúdo para mais pessoas, beleza? Eu vou ficando por aqui, por esse vídeo é isso, falou e valeu!